Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais perigosas, vis e preocupantes que o bolsonarismo trouxe para a vida pública do nosso país foi o discurso velado de ameaça ou de indução à integridade física de pessoas aqui no nosso país. Quando eles ficam o tempo todo reverberando que o presidente Lula não pode sair às ruas, que ele, por onde que ele anda, por que ele não vai a lugar algum, isso tem uma mensagem implícita muito clara para constranger a figura do presidente da República. E hoje o Dudu Bananinha utilizou essa tática para constranger o ministro Alexandre de Moraes. Já passou da hora das autoridades aqui no nosso país colocarem esse tipo de comportamento dentro de uma perspectiva de reprovação criminal, porque isso é banditismo. Depois o indivíduo tenta explodir um caminhão-tanque no aeroporto ou entra no aniversário de alguém e mata uma pessoa, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade do dia 8 de janeiro? Tudo vem como consequência desse tipo de indução que as pessoas recebem. Eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que estão acontecendo e reverter, né, o fato se nós estivéssemos aqui no campo progressista fazendo alguma coisa nesse sentido contra o pai do criminoso, contra o clã criminoso. O que é que poderia acontecer? Será que nós teríamos a mesma tranquilidade que eles gostam de colocar aí em público? Ou será que o quadro seria bem diferente, né? Essa gente quer jogar o Brasil à barbárie em todos os níveis, né? Mas ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui para desmascará-los, né? Vou conversar com vocês também sobre uma coisa muito grave que está acontecendo aqui do lado da Argentina e que suscita de todos nós aí atenções redobradas, né? Bom, antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades, do nosso chat. Assista também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, mande sempre seu comentário aqui para o nosso portal, dê sempre o seu joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, retomando aqui uma questão ainda relacionada ao ministro Haddad, nós todos vimos aqui que o ministro Haddad deu um show, né? Foi uma grande aula. Foi um debate ali que foi de alto nível por parte dele. Ele não encontrou a mesma ressonância do bolsonarismo que estava ali, porque nós estávamos ali diante de pessoas absolutamente descompromissadas com a realidade, com a ética, pessoas que tinham muito mais compromisso com o mau-caratismo, com o banditismo e com o cinismo, né? E hoje nós estamos vendo nas redes o desdobramento dessa participação do ministro Haddad. Bom, até para nós do campo progressista, muitas desinformações ali, muitos fatos que foram dados ali nesse encontro foram novidades para todos nós, né? E o impacto das falas que foram colocadas ali, daí eu ter cobrado sempre aqui que nós temos esses problemas de comunicação. A comunicação está chegando muito remotamente para a maior parte do povo brasileiro e, infelizmente, nós teremos a comprovação disso nas próximas pesquisas de opinião, né? E eleições que nós teremos ainda esse ano. Será que as coisas estão indo muito bem para o campo progressista? O presidente Lula, o governo Lula está fazendo chegar a sua mensagem para a maior parte do povo brasileiro? São questões, né? E aí a vigarice, sabendo que a mensagem não está chegando para todo mundo, o que eles fazem? Eles usam todas as suas estruturas para desmentir e repisar ou reprisar as suas canalices, me desculpem aqui a veemência. Bolsonaro coloca, o governo de Jair Bolsonaro fechou seu mandato com um superávit de cerca de 54 bilhões. Mentira! Ele fez o maior calote em relação aos precatórios aqui no nosso país, ele deixou de pagar servidores públicos, deixou de dar reajuste, sacaneou aposentados, sacaneou pessoas que estavam na fila do INSS, fez todo tipo de manobra que tirou dinheiro dos estados com a redução de ICMS, enfim, empurrou com a barriga uma série de situações. O próprio orçamento de 2023 foi feito pelo governo Bolsonaro com Paulo Guedes, já prevendo um déficit gigantesco. Só que eles são muito vigaristas e eles dizem, o governo fechou no superávit, né? Cheio dessas manobras aí, né? Enfim, o Haddad desmascarou tudo isso. Mas eles continuam. Flávio Bolsonaro, o descalabro fiscal fez mais uma vítima além da população. Abateu a governabilidade do governo Lula. E aí vai seguindo, tudo bananinha. O Brasil não tem mais pandemia, tem uma quadrilha gastando igual aloprado, que no final das contas dá no mesmo. Bom,
E um dos cínicos maiores dessa turma toda, né? Porque o senhor Gustavo Gaia, ele é deputado federal, por que ele não foi lá interpelar o ministro Haddad? Por que não foi jogar algum tipo de argumento racional, né? Por uma razão muito simples, né? Ou por várias razões. Primeiro, que não tem caráter. Segundo, que não tem coragem. Terceiro, que não tem capacidade intelectual. E aí fica complicado, né? Questionar o ministro, o Gustavo é que se apresenta como professor, né? Mas que de professor não tem absolutamente nada. Repetiu hoje as mesmas falas criminosas. E levantou aqui uma questão que tem a ver com o desgoverno de Bolsonaro. Ele está levantando a greve de servidores públicos federais, uma justa greve, porque eles querem o reajuste, porque eles ficaram 7 anos sem reajuste, sem nenhum tipo de aumento, no governo Bolsonaro, Michel Temer. Diga-se de passagem. Mas aí o cinismo, a canalice faz com que essas criaturas escondam esses fatos e coloquem essa situação como sendo um resultado específico do primeiro ano do governo Lula, ou do primeiro ano e alguns meses, né? O que nós vimos foi isso aqui. Haddad menciona calote de Bolsonaro em precatórios e governadores ao rebater deputados sobre déficit. Então, é muita mentira, muita canalice, né? E comentei com vocês, né? O Jornal Nacional não fez nenhum tipo de embate ou debate, não fez uma matéria, não registrou que o ministro da Economia teve lá na Câmara Federal. Isso, gente, não aleatoriamente, a redação do Globo, William Bonner, eles não esqueceram, ou não perceberam, ou ninguém viu. Não, isso é de propósito, isso visa tornar uma parcela da sociedade brasileira, que ainda assiste os telejornais, absolutamente alienada, distante dos problemas concretos, das discussões concretas. Eles querem, quanto mais o povo estiver alienado, sem conhecer a realidade brasileira, quanto mais o povo ficar perdido, mais esse povo é refém de vigaristas, que usam um discurso religioso, ou supostamente religioso, as pautas morais, os fantasmas, para iludir essa parcela do povo, que não consegue compreender que seus problemas concretos advêm de realidades concretas, de decisões concretas, da vida política concreta de políticos concretos do nosso país, né? Então, gente, nada é por acaso, é sempre importante sublinhar isso. O Dudu Bananinha, como um dos mais imorais na vida pública do nosso país em todos os tempos, faz um discurso para fora, mas o que a gente vê é isso aqui, ó. Hoje o Intercept Brasil está revelando que PL usa fundo partidário para pagar sócio de Eduardo Bolsonaro e organizador do CEPAC Brasil. Partido de Bolsonaro destinou 160 mil de dinheiro público ao advogado Sérgio Santana, responsável por produzir o CEPAC, que é o instituto lá que o Dudu Bananinha pilota para sempre ganhar muito dinheiro difundindo as ideias de extrema-direita. Então quer dizer que o cidadão brasileiro está pagando esse tipo de patifaria, além de tantas outras que paga para Dudu Bananinha fazer, né? Enfim, tá aí. E aí ele veio a público hoje dando ensejo a essa notícia aqui. Eduardo Bolsonaro reage à fala de Moraes e sugere que ele está preso. Gente, aí vem um banditismo, né? Que precisa ser debatido aqui no Brasil. O que aconteceu? Você sai às ruas tranquilo, diz o deputado. Eduardo Bolsonaro questionou a liberdade do ministro, sugerindo que ele não consegue sair de casa, assim como os presos do 8 de janeiro. Abre aspas. Você também está preso, Alexandre. Ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega ao Clube Pinheiros. Ou se você consegue jantar em Londres, se antes checar as redes sociais, nome por nome daqueles que sentarão à mesa. Valeu a pena? Gente, isso é um apito de cachorro, né? Que ele joga nas redes para constranger autoridades públicas aqui no nosso país. O cara que se identifica com esse tipo de discurso, se ele encontrar com o ministro Alexandre de Moraes em algum lugar, como é que esse cara reage? Ele vai agir, ele sendo uma pessoa que recebe essa indução da frase de Dudu Bananinha, de uma forma agressiva. Vocês já imaginaram se nós todos começássemos, todos os canais progressistas, os partidos políticos, o presidente Lula começar a dizer assim, olha, se eu fosse o Bolsonaro, ele não deve sair às ruas sem colete à prova de balas não, hein? Deve ter gente aí, ó, vai que aparece alguém querendo dar uma outra facada nele, dessa forma como? Com mais contundência. Alguém querendo dar um tiro nele. Complicado, né? Tem muita gente com revólver, muita gente com arma aí que não gosta dele. Vocês já pensaram se esse tipo de discurso começasse a ser reverberado, sem nenhum tipo de reflexão no que acarreta esse tipo de frase? Mas esses criminosos não têm o menor pudor.
O ministro Alexandre de Moraes não vai responder o Dudu Bananinha em hipótese nenhuma, até porque ele está sendo investigado, está sendo aí para ser julgado, tá, para uma série de situações. Ele vai responder nos autos, e aí vamos ver como é que serão as respostas, né? Bom, TSE multa Zambelli e Flávio Bolsonaro por ligarem Lula a satanismo. Gente, foi uma condenação gigante, tá? Em termos de remuneração ou de sanção pecuniária, não foi tão grande, foi R$30 mil para cada um, que para eles não é nenhuma fortuna. Mas teve um monte de gente também que recebeu a mesma sanção, que vai ter dificuldades de ter se aliado a essa gente insana e criminosa, indutora de crimes aqui no nosso país, né? Então, é assim que o ministro Alexandre de Moraes está regindo essas pessoas, né? Como eu disse a vocês, o insano acabou matando uma pessoa, Marcelo Arruda, lá no Rio Grande, lá no Paraná, justamente por ter no seu inconsciente esse tipo de fala indutora desses criminosos, o famoso apito de cachorro. E aí eu comentei com vocês, fazendo um corte aqui, né, do que está acontecendo na Argentina. Gente, a Argentina está entrando num abismo social, econômico, social muito grande. As pessoas estão tendo as suas vidas depauperadas, as pessoas estão entrando cada vez mais numa linha de pobreza absoluta, de fome. A atividade econômica na Argentina despencou e a coisa continua nessa mesma direção. Isso a pretexto de transformar a Argentina num grande loteamento para todo tipo de interesse internacional sobre as riquezas, as propriedades do povo argentino, enfim, os bens do povo argentino, a sua soberania. E aí a gente vai vendo o Milei nessa situação vergonhosa de estar alienado a essa história toda, e já tem situações muito tensas, como, por exemplo, a greve da polícia lá de Misiones, gente. Os caras estão em greve lá, ó, o negócio está cantando o hino da Argentina, enfim. E a Guarda Nacional está sendo deslocada para lá, e são situações assim que mostram a corrosão que o Estado argentino está sofrendo. O dólar bateu recorde, subiu 20% aí nos últimos dias na Argentina. E aí tem um colunista lá muito interessante, chamado Santiago Cunel, e ele fez aqui um vídeo aqui com o seguinte título, né? O Circo Sem Pão. E ele não economiza vocábulos aqui para falar do Milei. Só para a gente ter uma ideia, esse tipo de pensamento na Argentina também está crescendo. Tá? Vou colocar um pedacinho aqui para vocês. Eu vou tentar aqui falar em cima dele, porque ele fala rápido também o espanhol. Né? Vamos lá. Anglófilo. Se abren momentos de alta tensión que van a llevar al pueblo argentino a la explosión. Bom, dá para entender, né? Momento de alta tensão que vai levar o povo argentino a uma explosão. Dura muy poco y todos estos momentos trágicos que nos toca vivir son circos sin pan. Y en Roma, el pan y el circo podían mantener algún tiempo. Então eles estão vivendo uma situação lá de circo sem pão, ao contrário de Roma, que tinha aquela ideia de pão e circo, né, para manter o povo quieto. Calma social, pero el circo sin pan siempre terminó con la muerte del dictador. Por eso este circo sin pan, 5 meses de circo sin pan, no llega al año, no hay destino, salvo la confrontación y liquidación de este gobierno. Então, gente, o discurso na Argentina está começando a ficar mais radicalizado. Já esse vídeo aqui, em algumas horas, está com mais de 85 mil visualizações, levando em consideração que a população da Argentina é aproximadamente de 1/5 aqui do Brasil, né? A gente poderia multiplicar esse 85 também por 5, o que dá um alcance desse tipo de fala. Estou falando apenas de um canal. É muito significativo que desenha o que está acontecendo na Argentina. Se essa situação persistir lá, nós podemos ter muitos argentinos saindo do país para virem aqui para o Brasil, porque a curto, médio e longo prazo, não há a menor possibilidade de uma emancipação econômica do povo argentino com o que se está fazendo por lá, né? Isso deve chamar nossas atenções aqui para a gente, inclusive, levar em consideração o que acontece aqui no Brasil, porque esse fenômeno que está acontecendo lá veio depois de um governo democrático de Alberto Fernandes, um governo progressista, que acabou criando condições no governo dele para que esse tipo de insano chegasse até o poder na Argentina, representando interesses muito poderosos, não só na Argentina, mas fora da Argentina. Gente, eu vou ficando por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!